Pedro Mello lembrou de ontem, né, a CPI dos atos de 8 de janeiro. Ontem ela ouviu o ex-presidente, não, tô tentando lembrar, ex-ministro da Justiça, que comandava a Polícia Federal na época do governo Bolsonaro, que também foi secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, justamente no momento em que aconteceu, né, essa série de ataques aí, de atentados contra a democracia. Amanhã, a CPI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir para ouvir outra pessoa, o hacker da Vaza Jato, que é o Walter Delgatti Neto. A expectativa é de que ele seja questionado sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça para expedir um falso mandado de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que ele fale também sobre o encontro intermediado pela deputada Carla Zambelli com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar da segurança nas urnas eletrônicas. Ontem, então, o depoimento tomado foi do ex-ministro da Justiça, né, o Anderson Torres. Durante a sessão, nesse horário, ontem a gente estava aqui na expectativa. Será que ele vai falar? Será que ele não vai falar? A maioria imaginava que não, mas ele falou, hein? Ele negou qualquer interferência na operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição presidencial em 2022. Essa aí que acabou originando a operação que culminou com a prisão de Silvinei Vasquez nessa manhã. Na ocasião, centenas de veículos foram parados, principalmente nas regiões onde Lula recebeu mais votos. Que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno e foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso. O comparecimento no segundo turno foi superior ao registrado no primeiro turno. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi na data de 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente, e isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral logo após encerrada a votação. No dia 25 de outubro, fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, para inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e as eleições. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitado a sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, eu nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. A Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça produziu uma planilha, onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses redutos. Esse documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde eu sei, também não foi difundido nos canais de inteligência. Esse é aquele primeiro momento em que ele lê, né, um texto levado por ele mesmo. Ele classificou ainda como aberração jurídica, aquela chamada minuta do golpe. O título dela era Minuta do Golpe, né, encontrada na casa dele durante a operação da Polícia Federal. O plano previa decretar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e anular o resultado das eleições presidenciais. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Ah, mas a gente pode. Rapaz, que duplo twist carpado do Anderson Torres, hein? Uhum. Uma aberração jurídica? Sim. Nessa parte vejo verdades também. Sim, concordo. Uma aberração jurídica, aliás, sem valor jurídico algum. Não serviria para nada. Não serviria para nada. Em um país cuja institucionalidade está mantida. Em um país em que a institucionalidade é torcida, no momento em que se declara, em que se torna aberta a intenção de um golpe de Estado, ora, qualquer justificativa torna-se justificativa, inclusive uma minuta do golpe que, em condições normais de pressão e temperatura,
não teria utilidade jurídica nenhuma. Deu para entender? No momento em que a gente vai para o multiverso, aquilo passa a ser um documento válido. Qualquer justificativa nessa hora é algo apresentável. No mais, os documentos importantes eram despachados para o Ministério da Justiça e aqueles que não eram importantes eram descartados. Ora, por que esse não foi descartado? Por que esse foi dobrado, colocado dentro de uma pasta, essa pasta colocada dentro da gaveta, essa gaveta trancada com uma chave no escritório de Anderson Torres, na sua própria casa? E quem entregou essa aberração jurídica a ele? Não levantou nenhuma sobrancelha do ministro da Justiça chegar às suas mãos um documento em que se tornava ali legal um golpe de Estado? Anderson Torres não teve interesse em se recordar quem é que entregou aquilo para ele? Não teve interesse em conversar mais com essa pessoa para saber por que aquilo foi entregue em suas mãos? Ah, isso aqui não vale nada! Isso aqui não vale nada, não quero nem saber quem me entregou. Por favor, dona Maria, arquive esse documento. Isso faz sentido? E sabe, isso para em pé para você? E tem uma outra coisa, né, Megali, que está sendo bastante questionada depois desse depoimento de Anderson Torres, porque ele contradiz a perícia feita pela Polícia Federal nesse papel. A perícia da Polícia Federal, o laudo aponta que só há 3 digitais nesse papel. A de Anderson Torres, a do advogado dele e a do delegado. Ou seja, tudo indicaria que ele imprimiu. Ou quem entregou a ele entregou de luvas. Esse foi um dos questionamentos, inclusive, feitos a ele. E ele negou que tenha feito a impressão desse documento. Foi questionado, então o senhor está dizendo que a perícia da Polícia Federal está errada? Que o laudo está errado? E ele tergiversou, falou, não, mas eu não entendo de perícia e tal, não vou contestar o trabalho da polícia. E ficou por isso mesmo. Mas veja, esse é um outro dado aí que a gente precisa considerar. Pode parecer um detalhe, mas não é. Tem um laudo de perícia da Polícia Federal indicando apenas 3 digitais nesse papel. Alguém imprimiu. Ou se ele recebeu de alguém, recebeu com luvas. Ou do advogado. Ou do advogado. Porque o advogado de Anderson Torres entregaria a ele uma minuta prevendo um golpe de Estado. Também não faz nenhum sentido. Ou seja, a explicação de Anderson Torres simplesmente não para em pé. Só lembrando que o Anderson Torres estava em férias, né, nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro. Ele também negou omissão na invasão às sedes dos Congressos, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, as autoridades estavam prontas para retirar os apoiadores de Jair Bolsonaro do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército no dia 10 de janeiro. A Polícia Federal teve total liberdade para monitorar esses acampamentos e, inclusive, foi noticiado que agentes federais identificados por manifestantes foram expulsos do local. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados ou investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o comandante militar do Planalto, general Dutra, e a secretária de Ação Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Também estava presente a coronel Cíntia, que ocupava o cargo de subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. Nesta reunião, nós tratamos da retirada total do acampamento que ocorreria a partir do dia 10 de janeiro. Bom, e só para trazer aquela pitadinha de entretenimento nessa sessão, a senadora Damares Alves, que trabalhou com Anderson Torres no governo Jair Bolsonaro, o elogiou, né, durante a mesma sessão e pediu desculpas por não tê-lo visitado na prisão. Disse que gostaria de dar um abraço nele. Ministro Anderson, eu precisava fazer essa participação aqui para dizer: o senhor foi um herói enquanto ministro da Justiça nessa nação e seria, com certeza, o melhor secretário de Segurança do Distrito Federal. Que Deus te abençoe. E eu preciso dizer uma coisa: não consegui te visitar. E você não sabe como foi difícil para mim não poder te visitar. Porque eu não tinha em você apenas um companheiro, eu tinha um amigo, um homem comprometido com as crianças. E não fui te visitar uma única vez. Inclusive, quando pedimos coletivamente, não deu tempo, eu não fui na primeira visita. Para não trazer para essa comissão, para qualquer processo investigatório, dúvidas de que estávamos combinando alguma coisa, falando por trás, não fui te visitar. Me perdoa, ministro, mas eu vou te abraçar hoje.
Eu vou, no intervalo, te dar um abraço. E quando eu te abraçar, vai estar te abraçando as crianças dessa nação, os idosos que você salvou nessa nação e as mulheres que você salvou. Que Deus te abençoe, Anderson. Você não tem que se envergonhar. Gente. Entendemos agora o que significa um abraço insano, né? Sobre o celular. É isso. Né, lembra do celular que o Anderson Torres deixou Sim. nos Estados Unidos? Ele é distraído, né? Ele falou, perdi. Ele falou lá, não. Eu não deixei o celular nos Estados Unidos. Eu esqueci o celular nos Estados Unidos. Porque eu perdi. Porque isso também... eu perdi o celular. No meio daquela correria toda, nossa, gente, perdi. Porque isso faz todo sentido, né? Ele estava sendo lá acusado de participação numa tentativa de golpe de Estado e no caminho do hotel pro aeroporto, ele em nenhum momento teve a curiosidade de colocar a mão no bolso para ver quais eram as notícias a respeito dele, né? Teria percebido que o celular havia ficado no hotel ou em algum outro lugar, mas não percebeu. Parece que queria, enfim, arejar a cabeça. Ele chegou a ficar preso, né? Durante 4 meses. O Anderson Torres, desde maio, usa a tornozeleira eletrônica. A gente se lembra do relato, né, de advogados, de pessoas que visitavam o ex-ministro, dizendo quanto ele estava abatido, quanto ele havia perdido peso, debilitado, tá arrasado, tá um fiapo de gente. Quando saiu, tava igualzinho. Né? Enfim, eis aí o depoimento de Anderson Torres, tirando completamente o corpo fora e tentando nos convencer de que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma espécie de combustão espontânea. Aquilo aconteceu sem a participação de ninguém, a não ser daqueles patriotas que da noite para o dia resolveram depredar Brasília e tentar derrubar o governo. Não houve participação, ao que parece, a se levar em conta os depoimentos até agora na CPMI dos atos golpistas de nenhuma autoridade.